Irmãos, tem alguns obstáculos que você não vence com a velocidade, você vence com a constância. Alguns motores, eles trabalham em baixa rotação porque eles têm que manter uma constância. A alta velocidade exige muito combustível, né? E depois daquela direção, a Juliana prontamente começou uma reunião que hoje está completando 15 anos. 15 anos. E ela está explicando que é por isso que ficou no novembro, porque ela queria obedecer a Deus antes que findasse o ano. Aquele momento era... Nós estávamos no meio do ano, de 2009, setembro, logo após a metade do ano. E de lá para cá nós temos nos esforçado para obedecer ao Senhor. E esse contexto que o Davi disse aí, nós vivemos esse contexto muito forte aqui a nível de MCM. Jezabel, ela é astuta, muito. É muito difícil de você prever o momento exato em que a serpente vai dar o bote. Lidar com uma serpente não é brincadeira. Você já teve coragem de segurar uma serpente na mão? Mas recebemos autoridade para isso. Para pisar, para segurar. E ninguém segura uma serpente pela cauda, né? Mas o Senhor um dia disse assim: pega pela cauda. Irmão, esse é o nosso Deus. Todo mundo tem medo de pegar pela cabeça e Ele manda assim: pega pela cauda. Amém? Vou voltar ao casal aqui. Ele já está com dificuldade de ficar aqui. Conheço ele. Tinha, né, pastor? Vamos mudar nosso discurso. Então, quando ele veio ali e o rapaz que estava dançando procurou a Cida e tal, o rapaz veio e tal, nós nos reunimos ali, eu não sei se você percebeu, a gente estava ali, e aí ele falou assim: não, foi você. Você chegou e disse assim: não, tem que ser você. Ela entendeu que o momento era profético e era para fazer aquilo mesmo. Mas ela entendeu se não é com ele. E aí ela insistiu com ele. Vem, e eu falei assim: não tem problema, você pode usar a técnica do pastor José, né? Ele não é muito bom nisso, você pode dançar. Pode ser que você esteja assim meio... Deixa eu deixar um recado com você, homem. Eu vou ler Isaías, esse recado é para os homens, hein? Isaías 2, 12, que diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Uma das maiores dificuldades dos homens é isso, altivez, orgulho. Faça o que Deus mandou você fazer. Ele disse assim: olha, foi difícil, mas Deus me convenceu. E eu não sei se vocês perceberam, ele se movimentou ali com a Cida. Ele dançou de uma forma ali. De repente eu vi que ele estava assim, sem jeito, ele não sabia se girava, se levantava um pé ou se levantava o outro. E de repente ela estava ali se movendo, eu falei assim: só estende a mão para ela. Eu disse assim: talvez são gestos bem pequenos que está faltando. Coisas bem pequenas. Talvez ele não precise ter a mesma habilidade, ou não esteja se sentindo no mesmo momento, na mesma capacidade, na mesma desenvoltura para se movimentar. Mas foi fantástico a forma como tudo concluiu. Ele com o chofar, ela aos pés dele, abraçada ali às pernas dele,
Eu não aguentei ver aquela cena e eu tive que ir lá e colocar as mãos sobre vocês dois. Para mim, irmão, não sei para você, para mim ali foi uma encenação do que Deus está esperando de nós como casal. Tanto essa mulher quanto essa mulher aqui estão num processo do ministério, ou do nosso chamado, porque eu não acredito que um homem se casa com uma mulher para que eles não corram a mesma carreira, na mesma direção. Um completa o outro. E por algumas circunstâncias e situações, essas duas mulheres se tornaram muito mais visíveis do que nós. Isso não é problema nem para mim, nem para ele. Mas eu falava com a Juliana, olha, chegou o momento. Chegou o momento da figura masculina ser inserida nesse processo de uma forma mais, vamos dizer assim, invisível. Não que nós não estivéssemos ali com elas, apoiando, encorajando. Estávamos ali todo o tempo. E não é só porque eu estou falando, não. Conversa com elas. Vocês podem falar isso com elas. Eu e Juliana criamos 5 filhos. Vocês também? 4. 5. Teve um adotivo, né? Nós criamos 5 filhos. E Juliana, por muitas vezes, teve a minha permissão para ir. E eu fiquei cuidando desses 5 filhos. Eu estou falando isso para você, mulher, que talvez ache que aqui agora tem uma proposta de meio machista. Não. Só que você precisa entender uma coisa. E eu disse isso a Juliana quando ela insistentemente me pediu: Edilson, vem mais para perto, vamos fazer parte desse processo. E aí eu ia nesses eventos de mulher, e toda hora passa uma mulher e fica assim, ó, como é que foi lá com os homens? Você bateu muito neles? Eles amansaram. Irmãos, é impressionante como as mulheres estavam pedindo ajuda. É claro, elas não podem. Há 15 anos. Vou defender a nossa classe aqui. Tem o tempo, né, pastor Davi? Não tem as estações? Nenhum menino se torna homem de um dia para o outro. Mulher, você cuidou de menino. Pare de cuidar de um homem como se fosse menino. Pare. Pare. Parece que você quer cuidar de um menino a vida inteira. Tempos, estações. Para mim aquilo ali fechou esse momento. Glória a Deus que Deus usou a vida de vocês. E até perdi o que eu queria falar. O espírito profético é assim mesmo, né? Parece que ele pega a gente e desfaz o que você tem que fazer. Então vou parar. Vou parar. O pastor vai falar algo aqui. Eu queria que você falasse da experiência que você teve ali, porque para mim foi ali que o negócio fechou esse momento aqui. Glória a Deus. Eu queria dar um testemunho bem breve, porque eu tenho lutado com Deus aqui hoje, aqui dentro, todo o processo do encontro dos homens para gerar valentia, e eu me deixo curar com tantos anos, que na verdade as mulheres encabeçaram,
mas que quem mais precisava de cura eram os homens. Eu tenho caminhado com essa mulher há 35 anos. E tivemos filhos. Sempre ela esteve muito acima da média em tudo que ela fez. E eu sempre estive mais no esconderijo. Até que Deus foi mudando essa história. Hoje nós estamos juntos, né? Não foi fácil chegar aqui, e nem muito menos estar falando, porque eu falo muito, mas quando eu estou bem no meu cantinho, né? É difícil para mim estar aqui, meus filhos estão aqui, e com certeza eles vão acabar comigo quando chegar lá em casa para almoçar, aquele ali vai me destruir porque eu dancei, mas ele vai falar que vai sair da igreja agora, porque eu dancei. Vai dançar com a mulher dele. É que a mulher dele é bailarina também. A mulher dele é aquela que estava dançando comigo ontem. Vocês acham que ele vai deixar de dançar? Pedro, segura, meu filho. Eu demorei 35 anos. Ele tem 10, 12. Ele vai chegar lá. Mas o que eu queria dizer sobre a experiência aqui, irmãos. 35 anos, talvez eu vivi na sombra dessa mulher, mas Deus foi nos tornando uma só árvore. E hoje eu não sou a sombra dela mais. E eu acho que hoje foi um dia muito marcante, porque Deus falou muito comigo, usou o profeta, usou o outro profeta aqui, usou situações. Há uma semana atrás, nós entramos em guerra, eu e ela, porque exatamente o inimigo não queria que nós estivéssemos aqui hoje sendo curados. Nem eu, nem você, nem a igreja. E quando eu estava ali, o Senhor me falou assim: manda uma mensagem para Juliana para acabar depois da palavra do pastor Davi. Não fazer mais nada. Por quê? Porque essa palavra foi uma das melhores palavras que eu já ouvi na minha vida sobre libertação e cura, aonde você realmente se deixe curar. E na verdade, o eu me deixe curar foi para as mulheres 15 anos. Mas hoje, quando eu obedeci a sua voz, a voz do profeta, que inclusive direcionou a direção do chofar, quando eu obedeci a voz de Deus, e obedeci a voz da minha esposa, né? Pastor José tem uma frase assim que ele é submisso, marido submisso. Mas eu sou só marido. E quando ela falou, eu entendi que era uma só carne. Ela falou assim: você que é o meu marido. Aleluia. Então, eu decidi, eu vou passar esse mico aqui. Eu vou me expor dentro da palavra do pastor Davi. Depois eu entendi quando ele disse se humilhar. Então esse ato aqui foi um ato de fé e de humilhação e de cura. Eu não sei se eu vou dançar, se eu vou continuar dançando. Eu só sei que Deus usou a minha vida, a sua vida, a nossa vida, para trazer cura. Primeiro em mim, na minha esposa, e claro, na vida do Ledilson também, que ele foi curado hoje, né? E que você aprenda a ouvir e obedecer a Deus. Porque eu tenho muita dificuldade disso. Eu preciso de uma pessoa que mande em mim. Para mim poder, ele chegar e falar assim: é você. Eu preciso de um profeta. E eu descobri isso agora no encontro. E o profeta me guiou aqui, o pastor me guiou e a minha esposa me guiou.
E graças a Deus eu obedeci. Que Deus te abençoe. Amém? Aleluia! Vou falar algo aqui que eu gostei bastante, que o pastor Davi disse lá no encontro de homens, e vou deixar isso aqui e vou deixar a palavra com a Ju aqui. Ele disse assim, não sei se foi ele, se foi o bispo, acho até que foi o bispo. Por muito tempo na minha vida eu ouvi dizer que eu era cabeça, e eu, de uma forma bem errada, exigi o respeito que se deve à cabeça. Mas depois de um tempo ele descobriu que ele não era cabeça, ele era cabeção. Você que falou, Bezo? Talvez tenha muito homem aqui que é cabeção. O que o pastor acabou de se expor aqui foi por isso. Ele andou um bom tempo como um cabeção. E aí o pastor Davi vem e diz assim, olha, tem que ajustar a doutrina, né, pastor? Tem que ajustar a doutrina. O Senhor vai fazer isso conosco, não tenho nenhuma dúvida. Glória a Deus.